E falando em santos, em recomeços, em sacrifícios, em exemplos, o nosso palestrante hoje, a nossa palestrante hoje, traz um desses exemplos, de um desses santos, a quem devemos tanta gratidão, pelos exemplos, por tudo que fez. Estou falando de Teresa d'Ávila. E hoje eu trouxe a nossa irmã Rita de Cássia, que vai nos falar sobre Teresa d'Ávila. Vai nos dizer muita coisa que não sabemos e com certeza vai nos emocionar muito. Boa tarde, meus irmãos. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês, pela gratidão, pelo amor que eu tenho a essa casa, que é o chão embaixo dos meus pés e que eu tenho plena consciência que se aqui não tivesse, eu já teria sucumbido. É preciso muito respeito para falar de um espírito do quilate de Teresa d'Ávila. E nesse instante eu peço ao nosso Mestre Jesus para que a nossa conversa de hoje seja de acordo com a sua vontade e que Teresa, esse espírito tão grandioso, também nos inspire para que estejamos à altura de falar da sua vida. A sua vida é um convite à profundidade, a entrarmos em nosso íntimo, uma coisa não muito simples para nós, principalmente nesse momento desafiador que a gente vive. E a Teresa recomenda um tipo de espiritualidade que, ao invés do homem se voltar para fora, para os problemas do mundo, ele entre em si próprio e encontre a saída que está sempre dentro e acima. Extremamente humilde, ela se considera muito pequena, como somos, na verdade, todos nós. E talvez essa grande humildade que ela cita o tempo inteiro na sua autobiografia tenha levado tão longe. O seu nome é Teresa Sanches de Cepeda e Almada. Ela nasceu no dia 28 de março de 1515 e faleceu em 4 de outubro de 1582, aos 67 anos de idade. O dia 15 de outubro, aí a comemoração de Teresa, como a de todos os ditos santos, né, que recebem essa nomenclatura pela Igreja Católica, mas são espíritos que alcançaram a sua iluminação, é comemorado no dia 15 de outubro, porque naquela época se estava no calendário juliano e atualmente nós estamos no calendário gregoriano. Então esse ajuste dá essa diferença, do dia 4 de outubro para o dia 15 de outubro. E aí nós não podíamos deixar de citar que aqui no Brasil, no dia 15 de outubro, nós comemoramos o Dia dos Professores, em que Teresa é a sua padroeira. Então aqui nesse momento fica a nossa mais profunda gratidão a todos esses, né, que nos pegaram pela mão e sem o qual, independente da profissão que escolhemos, nós não teríamos alcançado se não se tivéssemos tido primeiro um professor nos auxiliando. E não haveria padroeira melhor para os professores do que Teresa, essa grande pedagoga no caminho da oração e da espiritualidade.
Sua mãe se chamava Beatriz de Almada, seu pai Afonso Sanches de Cepeda. E o seu avô paterno, que é muito importante ser citado aqui hoje, Juan Sanches de Toledo. Ele era um cristão novo, um marrano. Ele era um judeu convertido ao cristianismo, mas essa conversão era forçada e, portanto, apenas exterior. Eles continuavam com as práticas judaicas. Só que o judaísmo era visto pela Inquisição como feitiçaria. E então havia sempre uma investigação muito acirrada em cima dos cristãos novos. E ele então é pego pela Inquisição e não teve perdão. Toledo era uma cidade, um centro de judaísmo e por isso considerada uma cidade suspeita, motivo pelo qual a família vai se mudar para Ávila. E anualmente a família pagava um valor à igreja para limpar o sangue, que era tido como maldito. Mas mesmo com todas essas ações, objetivando serem vistos como uma família verdadeiramente cristã, eles continuam suspeitos e vigiados. O pai de Teresa vai comprar um título de cavaleiro porque ele acha que esse status de fidalgo vai ser uma proteção a mais para que diminua ou cesse essa investigação da Inquisição sobre a sua família. Quando Teresa tinha 14 anos, a sua mãe morre. E depois de um tempo, a sua irmã casa. E o pai não acha interessante que Teresa ficasse em casa sozinha com os irmãos. E aqui a gente vai abrir um parêntese rapidamente, porque a gente tem aqui do lado um negócio que deixa o cristão nervoso. Então a gente tem um tempo pequeno. Teresa estava na adolescência, então ela começou a prestar atenção na sua beleza, que era uma beleza extrema, Ela começou a ter um olhar para os meninos para ela, que é natural da idade de toda adolescente. E aí o pai então resolve, levar ela para o mosteiro de Nossa Senhora da Graça das Religiosas de Santo Agostinho, onde se educam meninas. E aqui a gente vai abrir um outro parêntese. Nós temos um equívoco muito grande quando nós achamos que as mulheres na Idade Média, aqui a gente está falando do século XVI, que elas eram incultas. Não, as famílias abastadas ofereciam às suas filhas uma educação com uma cultura. Então, Teresa teve acesso à literatura, eles frequentavam saraus onde tinham vários literatos, vários artistas. Eles liam toda a literatura de Aristóteles, que era muito divulgada na época. Então, Teresa, como várias outras meninas, tinham cultura sim. E ela adoece no convento e retorna à casa do pai. Ela fica mais ou menos uns 3 anos doente. E a medicina da época não descobria o que ela tinha. Ela tinha dores de cabeça, ela tinha desfalecimentos. Eles suspeitavam de malária, de tuberculose, mas ninguém nunca fechou um diagnóstico sobre o que ela tinha. E nós aqui, graças a Deus, com o Espiritismo, sabemos que Teresa tinha uma mediunidade acirrada, Ela tinha vidência, clarividência, clareaudiência, e toda essa força mediúnica que ela tinha trazia no seu corpo físico diversos desequilíbrios, e por isso a medicina não conseguia encontrar um diagnóstico. Quando ela se restabelece, ela passa uns dias na casa da irmã. E posteriormente na casa de um tio, do qual ela gostava muito, porque ele tinha uma biblioteca muito grande e eles trocavam muitas conversas que para ela era muito interessante. E lá ela vai ter contato com as cartas de São Jerônimo, que a fazem refletir.
E aqui nós vamos parar para pensar, né? Porque não adianta a gente estar aqui hoje conversando sobre esse espírito, né, luminar, se a gente não entrar na essência dela e se não permitir que isso nos traga algum tipo de modificação, se a gente fica refratário a isso. Então, olha aqui a reflexão que ela vai fazer com a idade que ela tinha. O nada de tudo que é transitório, a vaidade do mundo, a brevidade com que tudo acaba. E depois de ter contato com essas cartas, ela toma a decisão de servir. Mas ainda vai demorar um tempo para ela entrar no convento, porque o seu pai tinha muita resistência que ela fosse freira. Mas ela consegue e em 1535 ela ingressa no Mosteiro da Encarnação em Ávila com 20 anos de idade. E foi uma decepção para ela o que ela vive, ela encontra ali, o que ela vive no mosteiro. Os seus ideais estavam distantes da realidade que ela encontrou. Teresa tinha um amor enorme por Jesus. E ela queria ter uma vida dedicada à oração. Ela foi muito influenciada por São Pedro de Alcântara, um de seus confessores e orientadores espirituais, porque ela teve vários. E ele era franciscano e transmitiu para ela o ideal de pobreza e de oração. Então ela tinha esses ideais de pobreza, pensava em serviço aos pobres, em renúncia aos bens materiais, em silêncio, oração, meditação. E lá ela vai encontrar o quê? Ela não vai encontrar diferença nenhuma entre a vida em sociedade e a vida no mosteiro. Ela vai encontrar ali as nobres que não conseguiram um noivo e foram encaminhadas para o convento e que levaram ali as suas empregadas, suas servas, que as serviam, a elas freiras. E as irmãs que eram pobres e não tinham dote para dar ao convento assim que elas ingressavam, elas também serviam de empregadas para essas freiras mais ricas. Aquelas abastadas usavam joias, tinham alimento em abundância, enquanto as pobres não comiam a mesma comida. Tinham uma vida como se tivessem em sociedade. Recebiam visitas, se entretinham, não eram reclusas, não guardavam silêncio e oração. E aí Teresa começa a ver cada vez mais a necessidade de reformar o mosteiro para dar a ele a conotação de pobreza e de oração. E em 1562, ela consegue ter, então, o primeiro mosteiro reformado, que é o Mosteiro de São José, porque ela era muito devota de São José. E aqui, gente, a gente está correndo bastante, com um monte de coisas aqui, porque a gente tem um tempo muito curto aqui. Então, tem muita história aqui no meio disso tudo e a gente seleciona sempre o que julga mais importante. Então, Teresa sai lá do convento da Encarnação e vai direto para o Mosteiro São José, que aí sim, era um mosteiro muito pobre. E ela fica em silêncio, em oração, na pobreza, junto com as outras monjas, uma comunidade pequena. Uns citam 13, outros 20, mas não mais que 20 freiras, sempre um grupo pequeno. E ela passa em reclusão espontânea por 5 anos. Ali não foi uma reclusão forçada, porque Teresa vai ter vários momentos de reclusão forçada pela Inquisição. Não foi o caso aqui. Aqui ela quis ficar reclusa porque ela quis meditar sobre o motivo pela qual ela estava reformando. Nesse período, ela inicia a reflexão entendendo que Jesus não queria que ela fundasse apenas aquele mosteiro. Ele queria que ela fundasse outros com aquele estilo de vida. E esse foi um momento muito importante para que ela entendesse qual era a vontade de Deus para ela.
Elas usavam apenas sandálias e, por isso, receberam a denominação de carmelitas descalças. Elas eram adeptas de uma alimentação frugal, sem a presença de carne na sua dieta. E Teresa era exemplar, ela era muito disciplinada. Então, ela era a primeira a manter tudo aquilo que ela orientava para as outras monjas. A fundação desse primeiro mosteiro foi um escândalo, porque elas mesmas pintaram o mosteiro, varreram, fizeram cortinas, arrumaram um convento, e aí as pessoas pensavam, como essas jovens de família abastadas estavam fazendo o trabalho de empregadas. Jovens freiras, diga-se de passagem. Jovens de boa família morar naquela espelunca. No entanto, as monjas estavam imensamente felizes, porque as que tinham ido com ela também tinham esse mesmo ideal. Quando ela começa a fundar vários mosteiros, ela foi perseguida pela Inquisição e teve que se recolher. E por um tempo, ela não fundou mais nenhum mosteiro. E aí, aqui a gente tem que pensar que naquela época a igreja vivia o momento da Contra-Reforma, onde ali estava grande o movimento que a gente hoje em dia chamaria, é um movimento protestante. E então a Igreja Católica começou a ter várias iniciativas para conter o crescimento do protestantismo. E a Inquisição se tornou então mais acirrada naquele momento. Então Teresa fica um tempo reclusa. São João da Cruz, seu confessor, trabalha junto com ela na reforma das carmelitas e cria os mosteiros masculinos. Foram fundados 17 conventos femininos, 15 conventos masculinos, 32 conventos ao todo, enquanto ela estava viva. E aí, depois disso, teve também um momento aqui de um conflito entre as carmelitas e as carmelitas descalças. E ela fica de novo em reclusão no convento São José. Então, aqui a gente já pode deduzir, né? Uma ideologia tão diferente da outra que trouxe um conflito. Mas aí, em 1579, o Papa Gregório XIII separa as duas ordens e ela passa a ter mais liberdade. Teresa era muito persistente. Ela não se deixava levar pelas dificuldades, que eram muitas, que a gente não pode nem imaginar o tanto que era, internas e externas. Ela tinha que lidar com as suas questões das enfermidades, que ela teve várias, né? Ela passou, por exemplo, 4 dias dentro de um caixão para ser enterrada, e só não foi enterrada porque o seu pai não permitiu, porque ele dizia que ela não estava morta. E no 4º dia, na iminência dela ser enterrada, ela levanta e então causa um susto em todo mundo. E ela então vive esse dilema das enfermidades físicas, das questões das perseguições, da Inquisição, do próprio convento, das pessoas da sociedade e a dificuldade de locomoção. Imagine naquela época andar pelas estradas, caminhando de um lugar para o outro, fundando mosteiro por toda a Espanha, ou a pé ou em mulas. A gente faz uma viagem longa de ônibus e a gente já reclama que ficou muito cansado. Imagina naquela época, a pé ou em mulas. E aqui, né, ela teve vários conflitos por suspeita de ser obra do demônio, as visões que ela tinha de Jesus. Teresa, como diz o médium Divaldo Pereira Franco por várias vezes,
ela é a reencarnação de Maria Madalena, ou Maria Magdala. E isso faz com que a gente entenda essa intimidade dela com Jesus, esse amor. E também esse amor, essa intimidade dele com ela. Então ela tinha visões frequentes de Jesus. Ela escutava. E aí as pessoas diziam que Jesus nada, isso é coisa do demônio. E até o seu confessor da época dizia para ela que isso era coisa do demônio. Que quando ela tivesse essas visões, que ela fizesse o sinal da cruz e uma figa. E isso só aumentava para ela o seu conflito, porque no seu íntimo ela sabia que não era Jesus, que era Jesus. Mas como ela respeitava profundamente a hierarquia, tudo que ela vivenciava, ela compartilhava com os seus confessores. E aí ela ficava num conflito muito grande, porque ela pensava, eu não posso ter essa atitude com Jesus, mas eu também não posso desobedecer os confessores. E aí ela encontrou um caminho, ela segurava um crucifixo. Então, assim, além de se sentir contrariando os confessores, nem ao mestre, mas mesmo assim ela não se sentia tranquila. E aí, certo dia, sozinha no oratório, muito agitada e aflita com essa questão, ela escuta o mestre dizer, não tenhas medo, filha, sou eu, e não hei de te desamparar, não temas. E isso foi de uma profundidade que bastou para que ela então não tivesse mais dúvida que realmente era o mestre que estava ali todo esse tempo conversando com ela. Teresa foi uma grande leitora. Ela leu a vida dos santos, isso na infância, ela gostava das histórias da vida dos santos. E aí aqui tem uma história muito conhecida, mas eu vou contar também para vocês. Com 7 anos, ela tenta fugir com o irmão Rodrigo, que tinha apenas 5, né? Porque ela tinha um grande ideal de martírio. Com aquela idade ali, 7 anos. E então ela vai e convence o irmão de fugirem para evangelizar os mouros. E eles iam ser mortos. E já estavam no meio da estrada quando são pegos pelo tio que os traz de volta. Ela também gostava de ler livros de ficção popular, romances, né, de contos medievais de cavalaria. Eram livros que a sua mãe também gostava muito e ela também lia. E ela aí vai ler um livro que foi dado também pelo seu tio, que se chama Terceiro Abecedário Espiritual, de Francisco de Osuna. E esse livro trata de um método de oração que a faz despertar para um caminho a percorrer que levasse a uma profundidade maior na oração. Como eu já disse, Teresa era uma mulher erudita. Então, aqui os livros que ela escreveu, porque ela escreveu várias coisas, né? Antes de 1567, ela escreve o Livro da Vida, que é a sua autobiografia, que foi escrita por ela a mando do seu confessor, por exigência da Inquisição. E aí aqui a gente tem, como o seu Ari falou no início, né? Ela mesma escreveu a sua biografia. A gente não está tratando aqui da biografia de alguém que foi escrito por uma terceira pessoa. Cada palavra, cada frase, cada página do Livro da Vida é o retrato do que essa mulher vivenciou, de todas as experiências que ela teve. É ela em cada página. É um livro de uma profundidade, de uma grandeza, que a gente só tem que ter gratidão de ter acesso a ele. E todas as dificuldades que ela viveu, os desafios que ela viveu e que ela dizia da minha pequenez, da minha falta de inteligência, tudo isso demonstra para cada um de nós a possibilidade de nós também alcançarmos esse caminho. Porque quando a gente trata de um santo lá em cima, como se ele fosse um ET, fica alguma coisa inalcançável para nós.
nós. E não é o caso, porque cada um de nós, já está dito pelo Mestre, nós estamos condenados à perfeição. Todos seremos perfeitos com a velocidade que cada um imprimir no seu aprendizado, no seu autoaperfeiçoamento. Então, Teresa é esse espírito que deixa para nós um caminho. Ela escreve, entre outras coisas, ela vai escrever lá em 1577 o livro Castelo Interior, que é o seu livro mais famoso, um livro que a gente deve ler várias e várias vezes. E também ela tem um comentário ao livro dos Cânticos, Poesias e Cartas. Quando ela escreve, é natural, né, de todos nós, quando a gente vai escrever alguma coisa, fazer uma reflexão. E nesses momentos ela relata que ela sentia fortes dores de cabeça. Então aqui a gente já sabe que por conta dessa mediunidade acirrada dela. Não é fácil para ela explicar de forma compreensível as experiências que ela viveu. E a gente também entende isso por conta da mediunidade, porque ela dizia assim: eu vi Jesus. Aí a pessoa perguntava: como é o rosto dele? Não sei, eu não vi. E aí a pessoa então se espantava e ela dizia: eu vi como um cego vê. Então ela via na sua tela mental, mas ela não sabia em pormenores sempre dizer como tinha sido aquela visão. O pensamento básico das suas obras é a ascensão da alma para Deus. No livro da vida, que é a sua autobiografia de que tratamos hoje, ela cita um método de oração embrionário e aperfeiçoa no livro Castelo Interior. Então, hoje, ela vai dar para nós 4 passos, mas no livro da vida ela aprofunda para 7, até a gente chegar no que ela chama lá da sala do trono, que é esse encontro nosso com o Criador. Aqui ela vai tratar do método de oração, onde as capacidades humanas vão sendo abandonadas na mão de Deus. Para ela, as capacidades humanas principais são vontade, memória, razão e imaginação. O método consiste em como eu vou fazer silêncio interior. Porque eu posso estar num ambiente de silêncio e a imaginação está o que ela chama a louca da casa. A gente pode estar sentado num lugar de silêncio, a gente pode estar em silêncio e a nossa mente está tchururu, 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 tchururu. Ou a nossa memória pode também estar lembrando de coisas que aconteceram no dia anterior. Então ela cria esse método de ascensão da alma. 4 estágios de ascensão da alma. O primeiro estágio, oração mental, é um estado de contemplação e concentração na ideia do divino. Ainda que não se consiga frear o pensamento, comece e considere os pensamentos como um ruído, mas comece o seu processo de estar a maior parte do tempo em estado de oração. Uma concentração mental na devoção, na inclinação do homem devoto de tender para Deus. Então aqui é não se preocupar em recitar orações, não é uma oração mental, é ir se desapegando do mundo exterior, ir desejando uma amizade com Deus, tratar com Deus de forma amigável, uma conversa entre amigos. A gente não prepara um discurso para conversar com um amigo. A gente vai lá e abre o nosso coração. Então é isso que ela está propondo aqui. E aí, de uma maneira espetacular, ela compara a vida espiritual com um jardim que tem que ser regado. E nesse primeiro passo, ela compara como é que eu vou regar o meu jardim.
pegando água com balde. Aí já se faz um esforço para regar as plantas. Essa amizade com Deus já está sendo cuidada, mas com esforço. No segundo estágio é a oração de silêncio. A pessoa começa a ter um estado de quietude, de silêncio, de paz, que lhe permite uma concentração prévia para uma oração de maior profundidade. O homem se afasta um pouco do ruído do mundo, ainda que os pensamentos não cessem. Há um deslocamento entre os pensamentos, que ela chama de imaginação, e o estado de silêncio, de serenidade, que limpa o templo e prepara as condições para uma oração mais profunda, para que o homem possa se colocar diante do sagrado. Então é a preparação do nosso templo para esse encontro com o sagrado. O estado predominante é de quietude, de paz. Não há preocupação com interesses pessoais. E aqui ela vai comparar esse estágio ao regar o jardim com uma roda. Não precisa mais ir lá na fonte com um balde para pegar a água, para trazer o peso do balde. Já melhorou bastante. O terceiro estágio, ela chama de devoção da união. É um tipo de êxtase onde o homem já se sente absorvido por Deus, mas ainda preserva o pensamento e a memória. Está muito próximo do divino, mas ainda preserva esses dois elementos que o tornam um ser separado. Ainda tem uma base de coisas pessoais. Portanto, essa fusão ainda não é completa. Ainda existe o homem e ainda existe Deus. Teresa compara esse estágio a regar... Uma paz doce, ela diz, que é o que se sente. É um estado aqui alfa de consciência. Uma tranquilidade tal como a gente está quase dormindo. Teresa compara esse estágio em regar o jardim com uma vala. Não existe mais o balde nem a roda para manipular. A água sai da fonte e passa pelo jardim inteiro, um menor esforço. Cada vez que uma dessas capacidades humanas vão sendo entregues e abandonadas em Deus, a pessoa vai se tranquilizando mais, vai fazendo menos esforço na oração. E o quarto e último estágio, devoção do êxtase ou do arrebatamento. Aqui não tem mais memória, não há mais pensamento. Teresa dizia que nesse estado ela não sentia a respiração. Todas as funções estão em suspenso e o homem se sente um com Deus. Não há mais separatividade. E aí aqui, Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E Teresa diz, eu e Jesus somos um. Ela se sentia uma com Ele. Como devemos ser todos nós, porque somos todos um. E aí aqui, ela sentia tamanha leveza, né? Ela dizia que não sentia a respiração e ela chegava a levitar. Seu corpo, né, era impregnado da leveza do que a alma sentia. E era como se perdesse o peso, o apego à matéria. A atração para cima era tão grande como uma gravidade invertida. Nós temos a gravidade que nos puxa para baixo. Ela ali era... O seu espírito impregnava de tal forma o seu corpo com essa leveza que para ela a gravidade se tornava invertida. Ela puxava para cima e então ela levitava. E isso foi visto por várias monjas e por várias pessoas quando ela passava por esse estágio de oração.
E aí aqui ela busca uma forma de explicar para nós, fazendo aquela comparação do jardim, né, com esse processo espiritual, e ela pede: ensina-me, ó Senhor, palavras com as quais possa dizer alguma coisa sobre a quarta água. Em todos os modos de oração referidos, o jardineiro, a alma, devia trabalhar de algum modo. Neste último trabalho, é acompanhado de tanto júbilo e consolação que a alma não o quisera deixar. Nem o corpo, nem a alma tem capacidade para explicar o que experimento. Então as palavras se tornam pobres para explicar o que é esse sentimento do êxtase, que vários espíritos que alcançaram esse nível dizem: de tamanha esse êxtase traz um prazer profundo e também uma dor profunda, e se torna inexplicável. Aqui eu trouxe uma foto de uma escultura que é uma passagem, né, muito também conhecida de Teresa, que ela vê um santo, um anjo, que ela diz ser um querubim. Ela diz: é um anjo que era muito próximo de Jesus, pela sua grandeza, pela sua iluminação. E esse anjo tinha na mão uma flecha, que na ponta era incandescente. E ele transpassa o coração de Teresa com essa flecha, e ela sente nesse momento uma profunda dor e um profundo prazer. E quando ele puxa essa seta, é como se retirasse das suas entranhas várias questões, e se torna também uma experiência inexplicável. E aí aqui nós temos essa escultura, o êxtase de Santa Teresa, que foi feito por Gian Lorenzo Bernini, que está lá na igreja de Santa Maria della Vittoria, em Roma. E aqui nós temos esse compartimento que, quando Teresa morreu, depois de algum tempo, eles resolveram abrir os seus despojos. E aí viram que o seu corpo estava incorrupto, não tinha passado pela corrupção, e resolveram abrir e olhar o seu coração, e encontraram no seu coração essa marca de uma cauterização, como se realmente ela tivesse então tido esse ferimento dessa flecha. Esse coração foi retirado e ele se encontra no mosteiro da Anunciação de Nossa Senhora das Carmelitas Descalças, em Alba de Tormes, lá em Salamanca. E aqui, como o negócio aqui, ó, ele não para não. Eu trouxe para vocês, Teresa, né, escreveu várias poesias. Eu gosto também muito de poesia, e isso é uma das suas poesias, oração, né, bem conhecida. Então ela nos fala: nada te perturbe, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu, sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o tesouro, nada lhe falta, só Deus
basta. Que tudo isso que foi aqui conversado nessa tarde não fique apenas numa coisa bonita, poética, que vocês possam buscar esse caminho tão essencial para que a gente tenha esse encontro. Nós temos muita dificuldade de mudança, todos nós. Nós temos uma tendência muito forte à inércia. É difícil mudar a alimentação, é difícil mudar a atividade física nas nossas vidas. Também é difícil a gente mudar e deixar um tempo para que a gente se dedique a esse encontro. Mas hoje aqui eu peço a Teresa d'Ávila que ela possa inspirar a cada um de nós a molhar o nosso jardim, a começar com o balde, e que o nosso jardim possa florescer numa linda amizade que nos traga a todos nós a mais profunda intimidade com o Mestre Jesus. Muita paz para vocês e gratidão por me ouvirem.